pessoal, tudo bem? Meu nome é Núbia, sou aluna da FDCom, faço Direito. Quero cumprimentar o professor Roberto, que leciona pra gente a disciplina de Introdução ao Direito, e também quero cumprimentar todos os meus colegas que depois vão assistir esse vídeo. Bom, hoje eu vou fazer uma análise da obra da Antígona, e vamos lá. Bom, a Antígona, ela era filha de Édipo e Jocasta, e que por azar, Édipo casou com a sua própria mãe. E por conta disso, eles já foram considerados uma família amaldiçoada pelo filho ter casado com a mãe, né? E então já foi considerado uma família amaldiçoada. Bom, com esse casamento eles tiveram 4 filhos, que foram 2 meninas e 2 meninos. Bom, e o pai dos meninos, eles eram o rei, né? E com a morte dele, os 2 irmãos começaram a revezar, né, o trono. Uma vez era um filho, outra vez era um filho, uma vez era outro filho. E até que um desses filhos resolveu não sair do trono. E aí que começou toda a confusão. Porque o filho não queria sair do poder, né, não queria entregar o trono, e o outro queria entrar no poder. Então aí começou toda a confusão. E por conta disso, cada um dos irmãos chamaram as suas tropas, né, para lutar uma contra a outra, e foi a maior confusão. E com isso, com essa batalha, acabou que os dois morreram juntos, porque os dois estavam brigando, né, por conta do poder, e acabou que os dois morreram. E a grande problemática vem agora, porque um dos irmãos, que foi o Polinices, ele foi enterrado como um traidor, que traiu a pátria. Ele foi literalmente jogado para os animais comerem, ele não teve um velório, né, que a gente chama hoje em dia, um velório digno, não teve nada. E então, para a sua família, para Antígona, né, exclusivamente, ele não teria paz se ele não tivesse todos esses rituais. Enquanto o seu outro irmão, ele foi visto como um herói, foi enterrado de forma digna, com todos os rituais, literalmente como um rei, né? E com a morte dos dois, teve que entrar um novo rei, né? E esse novo rei era o tio deles, que era o Creonte. Então ele assume o rei, né, em Tebas, que era chamada a cidade onde eles viviam, e aí Antígona revolta. Ela revolta com a situação por conta de um ter sido enterrado, né, como um rei, com todos os rituais, e o outro jogado para os bichos. E para Antígona, para a crença dela, tinha que ter esses rituais, porque se não tivesse esses rituais, o irmão dela nunca teria paz, o irmão dela nunca iria para o céu, que a gente chama hoje, ele não iria para o lugar bom. Então, para Antígona, o irmão dela tinha que ter um funeral digno. E com isso, a Antígona, ela chama sua irmã para ir ajudar ela, mas a irmã dela não aceita, fala que ela não vai quebrar as regras, que ela vai seguir as regras, e isso não é um papel de uma mulher fazer. Mas para Antígona, além da lei do homem, existia a lei dela, a lei divina, a moral dela, que ela precisava lutar para aquilo. Então, mesmo sem a sua irmã, ela vai atrás do que ela acredita e começa. Ela foi onde que seu irmão estava jogado e começou a fazer o ritual ali. E aquilo ali teve muita revolta do rei, né? Que ele se sentiu desrespeitado. Então, o rei manda pegar a Antígona e matar a Antígona, por ela não estar respeitando o rei. Que inclusive o rei era o tio dela, e ele pouco se importa, né, por ela ser parente dele, ela realmente manda matar ela. O filho, que é o filho dele, que era namorado de Antígona, também tenta, só que não é ouvido. A sociedade, que na época era chamada de couro, também tenta falar para o rei não fazer isso, mas ele também não importa, e Antígona é morta. Bom, e trazendo para os dias, né, de hoje, a gente pode notar como Antígona foi uma mulher forte, uma mulher empoderada, uma mulher que foi no que ela acreditava, independente de rei, de lei, do homem, pouco se importava. Ela foi atrás do que ela acreditava, lutou contra um governo tirano, né, que não deixava as pessoas se expressarem, ter a sua vontade divina, né, não importava. Então ela foi atrás daquilo que ela acreditava. Ela foi uma mulher forte, até porque ela não era uma deusa, ela não era nada, ela era uma mulher comum.
E mesmo assim ela lutou por aquilo que ela acreditava. Porque pensamos, né, hoje no século 2021, a sociedade ainda é muito machista, onde a mulher ainda não é muito ouvida. Então, pensa naquela época, né, como que foi ainda mais difícil ela se expressar, que ela ainda foi mais rebelde ainda, né, no olhar, assim, do governo. Então, assim, Antígona foi uma mulher forte, empoderada, revolucionária. Antígona foi 10, né? Bom, e agora também, agora trazendo para o direito, eu vou falar os 3 tipos de direito. O direito fundamental, o direito do indivíduo e os direitos humanos. E vou dar um exemplo que aconteceu meio que recentemente, né? Que feriu esses direitos, né? Da pessoa humana. Bom, os direitos humanos, ele pode ser entendido como qualquer pessoa humana tem aquele direito. Pouco importa a raça dela, a religião dela, se ela cometeu algum crime ou não, não importa. É o direito que a pessoa humana tem. Né? O direito básico, que é o direito civil, o direito político, econômico, cultural, é o direito básico da pessoa humana, né? Se é ser humano, tem direito, como se diz o meu professor. Já o direito fundamental é a proteção do princípio da dignidade humana. Ele tem a mesma finalidade do que os direitos humanos. A diferença dele é que ele assegura esses direitos, entendeu? Já os direitos individuais são todos aqueles do artigo 5, né? Que todos são iguais perante a lei, seja brasileiro ou não. Todos eles têm direitos e obrigações. E a lei assegura alguns, né? Eu vou falar aqui em alguns, não vou ler todos, não vou citar todos, mas vou falar alguns. Bom, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão a lei. Ninguém será torturado. É livre a manifestação de pensamento e você pode escolher a sua crença, pois o Estado é laico, né? Então, esses aí são exemplos de direitos individuais. Bom, e agora eu cito, né, um caso onde a Constituição foi ferida, os direitos humanos foi ferido, o direito fundamental, o direito individual foi ferido. E ainda assim faço uma analogia com a obra de Antígona. Quem não lembra, né, pessoal, do caso da Elisa Samúdio, que desapareceu em 2010, né, do caso do goleiro Bruno. Bom, Elisa Samúdio, ela nunca foi enterrada, o corpo dela nunca foi achado, e com isso os direitos dela foi ferido, porque ela nunca teve a oportunidade de ter um velório, um enterro digno, e nem a sua família teve essa oportunidade de dar o último tchau. E como eu falei que a Constituição ela assegura esse direito, né, que é um dever do município, eu vou ler a parte que diz, né, que diz isso. Bom, a Constituição Federal, né, de 1946 diz o seguinte: a Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual, à propriedade nos termos seguintes. Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal. É permitido todas as confissões religiosas praticar neles e os seus ritos. As associações religiosas poderão, na forma da lei, manter os cemitérios particulares. E ainda mais, né? Em 2016 teve uma emenda que diz assim: são serviços públicos essenciais: saúde, educação, transporte, segurança, energia elétrica, água, telefonia, captação de tratamento de esgoto e lixo, compensação bancária, administração da justiça, serviços funerários, controle de tráfego marítimo e aéreo. Pois bem, né? O funerário entra aí, né? Como eu tinha dito. Então é um direito garantido pela Constituição. Mas, ainda assim, né, é importante a gente lembrar que tem situações atípicas, como a da pandemia, né, como a gente está vivendo hoje, onde a família não pode, assim, a família como um todo não pode enterrar o ente querido, né, mas isso não é por conta de um poder autoritário ou por conta de uma religião específica, e sim por conta da segurança de todos, né. Então, é um caso que a gente entende, que a gente compreende por ser bom para a sociedade.
sociedade, né? Essa decisão. Porque ainda assim, essa decisão, ela respeita, né? A lei natural da pessoa, ela respeita a cultura, o costume, a crença do outro. Não pode aglomeração, mas ainda assim a pessoa pode ser enterrada, né? A pessoa pode fazer a sua oração. Então, assim, ainda assim a pessoa continuou, né, tendo o seu direito fundamental garantido, né? Não teve uma lei positiva, né? Uma lei do homem que foi superior a isso. E ainda assim, eu acho importante a gente falar que mesmo quando a pessoa morre, ela tem direitos, né? Ela tem o direito, a dignidade humana ainda, ela tem direito da imagem, onde hoje a família, né, pode até entrar com processo, caso depois a pessoa morta ela seja difamada, né? Então a pessoa morta ela ainda assim tem direitos. Ela não desapareceu, ela ainda assim tem direitos garantidos. E por fim, eu finalizo o vídeo dizendo a importância de todos esses direitos serem garantidos, né? De ter direitos, de ter obrigações na sociedade, porque sem ela o nosso mundo viraria um caos, onde a minoria ficaria sem proteção, ficaria desassistida. E hoje, com esses direitos, tenta, né, fazer a sociedade ficar mais igualitária. Então, a importância desses direitos, onde ele assegura os direitos do rico, do pobre, do preto, do branco, da criança, do adulto, do idoso, de todos. Então, a importância dele na nossa sociedade.